Olá, turma, bom dia, uma ótima terça-feira a todos, que Deus possa abençoar cada um. Vamos dar início aqui com o nosso livro de matemática, tá? Então, peguem um livro e abram na página 108, que nós vamos ver hoje o tema números decimais, tá? Então, turma, aqui no livro de vocês, os números decimais são representações de partes menores que o inteiro, tá? Vou já mostrar uma imagem para vocês que representa bem isso, sabe? Eu vou colocar aqui um número decimal, tá? E vocês vão entender qual é essa parte inteira e qual é essa parte fracionária, tá? Então, turma, nós temos aqui o número 51,493, tá? Percebam aí que a parte inteira do número, tá? É o 51, é o que vem antes da vírgula, ok? O que vem depois da vírgula, o 493, é a parte decimal, tá? Então, é só para vocês fixarem bem aí, tá? Quem é a parte inteira, tá? Quem é a parte decimal, ok? Vamos voltar aqui para o nosso livro, tá? Então, aqui no quadro nós temos 1, na unidade e o 5 aqui no décimo, tá? Porque vocês vão observar também que na leitura dos números decimais nós vamos ter o décimo quando após a vírgula 1 número, o centésimo quando após a vírgula 2 números e o milésimo quando após a vírgula há 3 números, tá? Então, é por isso que esse número está dessa forma aqui, né? O 1, na unidade e o 5 aqui no décimo, ok? Que é a parte menor, ok? Que é a parte decimal. O 1 aqui é a parte inteira, como a gente viu na imagem anterior, tá? Então, turma, separamos a parte inteira, tá? Como vocês bem veem aqui, né? Da decimal usando uma vírgula, ok? Como está aqui no livro de vocês. As ordens decimais são décimos, né? Centésimo e milésimo, que foi o que a gente viu aqui agora, tá? Na maioria das situações que envolvem números no nosso cotidiano, usamos números decimais, ok? Então, diariamente a gente está utilizando esses números decimais. Muitas vezes a gente nem percebe, mas nós utilizamos eles. Logo aqui abaixo nós temos o número, né? 9,58, tá? Podem ser representados no quadro de ordem da seguinte forma. Nós temos aqui 9, que é o inteiro, né, na unidade, o 5 décimo e 8 centésimo, tá ok? Isso significa que há unidades menores que o segundo, nesse caso 58 centésimos de segundo, tá? Então, isso significa o quê? Que nós temos o inteiro, que é o 9 aqui na unidade, e o 58 são as partes menores, tá? São os números decimais, ok? Então, é dessa forma que há essa leitura, ok? Desses números. Turma, só para nós compreendermos, tá? Um número decimal, ele é composto por duas partes, tá? Quem vem antes da vírgula e quem vem depois da vírgula, tá? Ou seja, eu coloquei o número 38, tá? Então, esse 38 que vem antes da vírgula é a parte inteira, tá? E o 25, depois da vírgula, que eu coloquei agora, tá? Nós chamamos de parte decimal, tá ok? Então, turma, a gente pode concluir que a vírgula, ela serve para separar a parte inteira da parte decimal. Percebam aí, ó, 14, né, vírgula 73. Então, nós temos o 4 na unidade, 1 na dezena, que é a parte inteira. E na parte decimal, nós temos o 7 décimo e o 3 centésimo, tá ok? Então, a vírgula, ela serve para separar as partes, ok? Então, é nesse caso que a gente reconhece um número decimal, ok? Vamos ver aqui, turma, como é que a gente faz a leitura dos números decimais, tá? Se o número tem apenas uma casa decimal, no caso aí 1,2, lê-se sempre décimas, tá? Então, nós temos aí 12 décimas, tá? Ou 1 unidade e 2 décimas.
ok? Então, vai ser dessa forma, tá? Agora, se o número decimal, ele tem duas casas decimais, no caso aí 1,18, lê-se sempre centésimas, tá? No caso, 100 e 18 centésima, ou uma unidade e 18 centésimas, ok? Agora, turma, se o número tem três casas decimais, né? No caso aí temos 3,015. Lê-se sempre milésimas, tá? No caso aí, 3.015 milésimos ou 3 unidades e 15 milésimos, tá? Então, vai ser dessa forma, tá? Que vai ser realizada a leitura dos números decimais. Recordando, turma, a quantidade de casas decimais é importante para a leitura dos números, tá ok? Então, as casas decimais são os algarismos à direita da vírgula, tá? Então, nós temos aí 9,025. Então, esses três números depois da vírgula são as casas decimais, são os números decimais, tá ok? E o 9, lembrando, antes da vírgula, é o número inteiro, tá? Vamos fazer o resumo aqui, tá, turma, do que a gente viu. Então, os números decimais, tá? Nós vamos recordar aqui que aprendemos há pouco, tá? Esses números decimais são formados por uma parte inteira e uma parte decimal, tá? Nós temos aí, ó, 1,345, tá? Então, nós vimos que antes da vírgula nós temos a parte inteira e depois da vírgula nós temos a parte decimal, tá? Nós temos o décimo, centésimo e milésimo, ok? Observem aqui, turma, ó, esse número. Temos aí 1.234.567, tá? Então, no caso aí, ó, o 7, né? Depois da vírgula, nós temos os números decimais, não é isso? Então, o 7 milésimo, 6 centésimo, 5 décimo, tá? Agora, nós iniciamos aí, ó, a primeira classe. 4 unidades, 3 dezenas, 2 centenas, 1 unidade de milhar, tá? Observem a vírgula, tá? Que separa a parte inteira da parte decimal. E o ponto, né, que é o separador da milhar, tá? Então, esse esquema aqui, turma, ele exemplifica bem, tá? Como funciona esses números decimais com os números inteiros, tá? Tá bem dividido aí, bem específico, né? Visualmente para vocês compreenderem, tá? Agora, turma, prestem bastante atenção na sequência. É uma animação, tá? Que também fala dos números decimais, ok? Vai ajudar também vocês a realizar a atividade, juntamente com todas essas informações que eu coloquei aqui para vocês, tá? Se ainda tiverem dúvida, podem me enviar uma mensagem, ok? Ao terminar o vídeo, né, a animação, vocês deem início às atividades, tá? Então, vamos lá. Aqui no livro de ciência, turma, nós temos hoje um tema bem interessante, tá? Faz parte dos 5 sistemas. Nós vamos iniciar aqui com o sistema digestório, tá? Que assim como precisamos do ar para viver, também necessitamos dos alimentos. E eles vão nos fornecer a força, a energia, né? Para que a gente possa realizar as diversas atividades do nosso dia a dia, ok? Então, o sistema digestório ou digestivo, né? É responsável pela quebra e absorção desses alimentos que nós comemos diariamente, tá? E nos ajuda também a eliminar o que não é necessário para o nosso corpo, tá? Ele é formado por um conjunto de órgãos, né, que são responsáveis pelo processo de digestão, que é o que vocês estão visualizando logo aí abaixo. Então, nós temos aqui, né, nesse sistema todo que faz parte do nosso corpo. Nós temos a boca, a faringe, o fígado, o intestino grosso, a vesícula biliar, o reto, as glândulas salivares, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o pâncreas e o ânus, tá? Então, todos esses fazem parte desse sistema digestório, ok? Aqui, turma,
logo abaixo, né, vai falar sobre cada um desses órgãos citados aqui há pouco, tá? Então, fazem parte também, né, do sistema digestório as glândulas anexas, que são as salivares, né, que nós vimos logo aqui em cima, tá? O nosso fígado, a vesícula biliar, né, que é responsável pelo armazenamento da bile, né, que quebra o alimento, né, ajudando na digestão, tá? Você sabe o que é digestão? Temos logo aqui abaixo no livro de vocês. É a transformação que os alimentos sofrem para que possam ser assimilados pelo organismo. Ela começa na boca e termina no intestino grosso. Vemos aqui, ó, inicia pela boca e vai finalizar aqui, tá? Nesse intestino grosso, ok? Que vai ser eliminado o que não vai servir para o nosso organismo, tá? Aqui na página 70, turma, nós temos o percurso que os alimentos fazem no nosso corpo, tá? Então, é por meio da boca que os alimentos, né, entram no nosso corpo. Temos a imagem aqui mostrando bem. Esses alimentos são umedecidos pela saliva, misturados pela língua e triturados pelos dentes, formando o bolo alimentar, tá? Logo na sequência, né, nós temos aqui uma curiosidade. Você sabia que mastigar bem os alimentos é muito importante para a digestão? Se comermos às pressas, o alimento demora mais tempo para ser digerido. E isso pode ocasionar uma acessão de azia ou mal-estar no estômago, tá? Então, é importante que a gente triture bem esse alimento, ok? Mastigue bem esse alimento. Na sequência aqui nós temos a faringe, ok? O bolo alimentar então passa para a faringe, que é um tubo curto que leva os alimentos da boca até o esôfago. Também serve para a passagem de ar que respiramos, tá? Aqui, chegando ao esôfago, né? Que é essa estrutura assim tubular mais longa, né? Constituída de músculos que se contraem. O bolo alimentar é empurrado para o estômago, tá aqui, certo? O estômago é constituído por músculos e seu formato lembra uma bolsa oca, como vocês bem observam aqui. O bolo alimentar é remexido e se mistura junto às substâncias produzidas pela parede desse órgão, tá? Transformando o alimento em uma massa pastosa. Essa pasta recebe o nome de quimo, que é empurrado para o intestino delgado, ok? Aqui no intestino, turma, é um dos tubos estreito muito comprido e contorcido, como vocês veem aqui na imagem, tá? Nele, a pasta recebe líquido produzido pelo pâncreas e pelo fígado, passando a ser chamado de quilo. Esses alimentos transformados e digeridos estão em condições de passar através da parede do intestino para a corrente sanguínea e serem levados para todo o organismo, tá? A parte que não é aproveitada para o intestino grosso, passa para o intestino grosso, ok? Que é essa paredezinha mais escura, tá? Que é o local em que ocorre a absorção da parte da água e a formação do bolo fecal, tá? O qual vai ser eliminado, né? Sobre a forma de fezes pelo ânus, ok? Então, é uma parte bem importante do sistema digestório, né, que contribui, né, para absorver o alimento e eliminar aquilo que não é necessário para o nosso corpo, tá?